Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Perguntas de Quinta. Aqui nós discutimos dúvidas que vocês nos enviam durante a semana, com respostas estratégicas para te ajudar a alcançar o sucesso na carreira ambiental. Envie sempre seus questionamentos, por mais bobos que eles pareçam ser, pois eles podem te ajudar a alcançar esse sucesso, certo? Eles podem fazer a diferença no alcance desse sucesso. Eu sou o William Barbosa, sou engenheiro florestal, mestre e doutorando em ciências florestais, atuo há 12 anos na área e atuo atualmente como treinador de desenvolvimento de carreira ambiental. Eu ajudo profissionais a irem da formação ambiental ao ambiente de trabalho, definindo seu foco e conquistando a carreira dos sonhos. Se vocês quiserem mais informações com relação aos nossos produtos, nossos serviços, ler os artigos que a gente produz, acessem o site www.unbtreinamentos.com.br. E hoje a gente vai discutir aqui uma questão muito importante para se conseguir emprego, o networking, certo? Eu recebi algumas dúvidas a respeito e até uns desabafos de pessoas reclamando que não acreditavam mais nas seleções, não acreditavam mais nos processos de recrutamento, porque passaram por alguns processos e perceberam que quem foi escolhido para esse processo, tinham sido pessoas conhecidas por recrutadores, conhecidas por outros cargos de chefia dentro da empresa, e aí com isso passaram a desacreditar nesses processos de recrutamento. Então, eu queria conversar aqui com vocês e trazer algumas dicas hoje com relação a isso. Vocês têm ideia de que muitas vezes não adianta nem passar por esses processos, se candidatar a uma vaga, porque só se contratam aquelas pessoas indicadas, é isso que vocês acham? Mas e você? Gostaria de ser a pessoa indicada? Você gostaria de estar entre os QI, como a gente costuma falar? O que é que você acha dessa questão? Então hoje a gente vai falar um pouco com relação a isso, trazendo dicas, trazendo exemplos e falando sobre os principais erros que ocorrem quando alguém vai tentar construir um networking, certo? Vamos discutir, vocês podem questionar, podem enviar outras dúvidas também que a gente tenta ir respondendo por aqui, ok? Bom, gente, algumas pesquisas indicam que cerca de 70% das contratações são realmente por indicação. Isso ocorre há muito tempo e isso vai continuar a ocorrer, certo? Por quê? Porque isso ajuda a tornar os processos muitas vezes mais assertivos. É mais fácil você confiar em alguém que já passou por uma atividade, enfim, pelo desenvolvimento de um cargo junto com outra pessoa que faz parte dessa empresa e que está se tentando uma contratação, certo? A intenção dos processos de recrutamento é tornar o processo seletivo, é tornar a contratação mais assertiva possível, para que o funcionário fique por mais tempo dentro da empresa. A gente já falou sobre isso aqui. Fica muito caro para as empresas ter que estar reeditando processos seletivos, processos de recrutamento. Então o que elas querem quando vão fazer um processo seletivo é que aquele candidato que está participando do processo e que está se escolhendo para entrar nessa empresa, fique o máximo de tempo possível, que ele se desenvolva dentro da empresa, certo? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso e sobre como você desenvolver o seu QI, o seu QI indique, certo? Isso é um atalho importante para você participar de processos seletivos e não pode ser desperdiçado. Não é algo ruim, é algo que você pode estar fazendo e pode estar fazendo em qualquer lugar, ok? Então vamos tentar entender primeiro o que é esse processo de networking, certo? O processo de networking é você criar uma rede de contatos. Você ter uma rede de contatos de pessoas que confiam, de pessoas que acreditem em você
em qualquer lugar, em qualquer tipo de ambiente. Isso você pode desenvolver na sua família, você pode desenvolver networking em grupos de amigos, com amigos de escola, pessoal da igreja, pessoas que frequentam o mesmo clube que você, outros locais em que você já trabalhou, seus professores durante a graduação. Então, todas as pessoas envolvidas nesses locais podem participar dessa sua rede de networking, certo? Para que você possa acessar sempre que for necessário e que elas possam acessar você também. Então você tem que ajudar, na verdade, essas pessoas antes de pedir qualquer tipo de ajuda. Tente estabelecer amizades, estabelecer conexões com as pessoas de forma sempre estratégica. Faça favores a essas pessoas, certo? Ao perceber que elas precisam de ajuda. Nem espere que elas peçam. Já se antecipe e tente ajudar em qualquer coisa que você perceba que elas têm essa necessidade. Ok? Então, ficou claro para vocês o que é o networking? É você criar uma rede de contatos em locais diversificados. E que locais são esses? Em que locais a gente pode desenvolver o networking? Em academia, na sua família, com amigos de escola, com amigos da graduação, da turma, pessoas que você conheça até num bar, muitas vezes, amigos de pelada, certo? Clientes de alguma empresa que você fez parte e que você possa gerar algum tipo de relacionamento, outros locais em que você já trabalhou. Então, todas essas opções você tem para construir esse networking, certo? Construa da melhor forma possível. E o que não é um networking? Quais os principais erros que as pessoas cometem quando acham que estão fazendo networking? O que é que vocês acham com relação a isso? Bom, o que não é o networking é você se utilizar de forma inadequada, é você se utilizar da desonestidade para buscar estabelecer essa rede de contatos, certo? É você ser pidão demais, pedir demais às pessoas, sem ter tido nada, sem ter feito nada para ajudar a essas pessoas, certo? Isso é o que não é o networking. E aí, porque um bom networking pode mudar, pode resolver a vida da gente muitas vezes. O que fará com que as pessoas se lembrem de você. Então, numa situação que você está num bar com um grupo de amigos da graduação, por exemplo, a gente sempre se reúne nessas situações, num almoço, enfim, no intervalo entre aulas, converse sobre as coisas que você gosta de fazer, pergunte a essas pessoas o que elas gostam de fazer também, porque muitas vezes quando a gente entra no ramo profissional, aparece alguma atividade que a gente até não tem tanta habilidade para desenvolver, e aí a gente lembra daqueles colegas. E aí vocês acessam essas pessoas, vocês passam o contato para ela, vocês dizem que tem uma oportunidade em que elas podem se encaixar. Então faça isso sempre, ajudem outras pessoas para que você também possa ser ajudado, certo? Não é questão de você querer ter algo em troca, mas de você gerar algum tipo de gratidão nas pessoas a partir de algo que realmente seja benéfico a elas. É uma metodologia de ganha-ganha, uma situação, uma relação de ganha-ganha. Ambas as partes estão ganhando, não se prejudica um para conseguir algo para o outro, ok? Não é você prejudicar as pessoas para fazer com que você seja beneficiado, é você beneficiar a pessoa e se beneficiar ao mesmo tempo. Porque sempre que aquela pessoa que você indicar para uma determinada vaga lembrar de você, vai lembrar com gratidão e provavelmente querendo ajudar numa outra situação. Surgindo alguma possibilidade, tenha certeza que ela vai se lembrar de você, certo? E aí vamos tentar pensar aqui no caso de situações que eu conheça ou que tenha passado. Por exemplo,
Na época que eu estava na graduação, eu tinha uns amigos que passaram para uma vaga de trainee de uma grande empresa. E aí, quando uma dessas pessoas estava lá participando dessas atividades como trainee da empresa, surgiu a necessidade de contratação de um estagiário por um período curto para o desenvolvimento de uma atividade específica. Essa pessoa que estava lá lembrou de um amigo nosso que também gostava de desenvolver atividades naquela área especificamente, e aí entrou em contato com essa pessoa. O estágio não era nem no mesmo estado, mas existia uma disponibilidade de pagamento de bolsa, existiam vários tipos de ajuda de custo, e aí ficou válido para que essa pessoa saísse do estado, da região Nordeste para a região Sul, para participar dessas atividades, para fazer esse estágio, participar dessa experiência, e que inclusive poderia gerar outras possibilidades dele continuar ao fim desse período de estágio. E aí ele teve grandes oportunidades dentro dessa empresa como estagiário, de participar de reuniões de Conselho Nacional de Meio Ambiente, de representar a empresa em grandes reuniões. Então tudo isso aconteceu por uma indicação de uma pessoa que acabava de entrar numa empresa e lembrou das atividades, das habilidades que essa pessoa tinha, certo? Por isso que a gente diz que é importante você falar também um pouco, deixar as pessoas falarem sobre o que elas gostam de fazer. Descubra o que você gosta e fale sobre isso, e tente descobrir também o que aquelas pessoas que você está conversando, que são da mesma área que você, ou muitas vezes não, gostam também de fazer. Porque sempre que surge a possibilidade, a gente lembra daquela pessoa. Eu não tenho habilidade para fazer isso, ou eu já tenho meu emprego, ou eu já tenho minha atividade, ou minha empresa, mas aquela pessoa tem habilidade para fazer aquilo ali, então a gente pode indicar essa pessoa, que vai provavelmente ter um maior sucesso, né? A empresa vai ter uma maior assertividade na contratação, e a pessoa vai ter um maior sucesso no desenvolvimento das atividades. Então, para isso serve o networking, para isso é importante o networking. Lembrar das pessoas, ajudar as pessoas, e elas com certeza vão lembrar de você numa outra situação e agir de forma recíproca a te ajudar também, ok? Uma outra situação, eu, enquanto aluno de graduação ainda, fiz muita amizade, até pelo fato de participar de grupos de pesquisa, de grupos que promoviam a integração entre os demais estudantes, e aí a gente acabava conhecendo muita gente, e fiz muita amizade durante a minha graduação. Assim que eu passei no concurso, ainda antes de terminar essa minha graduação, que entrei num determinado local, numa instituição grande, essa instituição precisava de estagiários para fazer o atendimento ao público. E na época existia uma dificuldade muito grande, pelo menos para o meu curso, de conseguir estágios remunerados. A maioria das vagas de estágio que apareciam eram na própria universidade, e muitas sem remuneração. As que tinham algum tipo de remuneração eram mais voltadas à iniciação científica, e é uma situação que nem todo mundo se encaixa. Então, assim que eu entrei nessa instituição, que foi o Jardim Botânico de Recife, tinham vagas para monitores que trabalhassem no atendimento ao público, fazendo atividade de educação ambiental. Eu lembrei de alguns conhecidos, de alguns amigos do período da graduação, que ainda estavam do começo para o meio do curso, e aí entrei em contato com algumas dessas pessoas para ver se tinham interesse em participar. Eu já entrei em contato com aquelas pessoas que eu sabia que tinham essas habilidades, que sabia que gostavam de participar de atividades educacionais, atividades com o público, né, se relacionar com o público. E muitas vezes até dos que não tinham tanta habilidade, mas que a gente treinava antes de iniciar o desempenho, né, das monitorias. Então, a gente buscava dessas oportunidades. Assim como me deram oportunidades, eu também quis ajudar outros estudantes
que estavam no meu curso e que tinham dificuldade de conseguir uma oportunidade a ter essa oportunidade na instituição que eu estava, certo? Então isso é muito comum, não é algo de errado. É importante a gente ter que indicar para algumas vagas, muitas vezes. Isso causa uma maior assertividade. A gente está ajudando pessoas e está ajudando pessoas que são profissionais nessa área. Errado é quando a gente faz uma indicação de pessoas que não têm o perfil para trabalhar em determinada vaga, só por ser seu amigo, por ter alguma relação. Então não é isso que se busca no networking. É você tentar encaixar aquelas pessoas que tenham realmente alguma relação com aquela área, certo? Outra situação, outro exemplo de situação de networking, há umas 2 semanas um amigo que é chefe de um determinado setor de uma grande empresa teve que demitir uma funcionária por problemas que estavam tendo com relação à produtividade, ao desenvolvimento das atividades, e aí precisava suprir essa vaga que seria aberta. Então ele lembrou de uma funcionária que tinha tido numa outra empresa, trabalhando numa outra área, mas relacionada, na verdade, num outro ramo, mas relacionada à mesma área de atuação, que seria no setor de cobrança. Então ele lembrou de uma outra dessa pessoa que trabalhou com ele e que desempenhava as atividades de forma muito consciente, né, já que é um setor que tem uma importância muito grande para uma empresa, e ligou para essa funcionária, para perguntar se ela tinha interesse em participar de um processo seletivo. Então vê que interessante. A pessoa foi seu chefe numa empresa, ele não está mais nessa empresa. E muitas vezes até a própria pessoa não estava, como era essa situação. Como foi nessa situação, a pessoa que ele lembrou não estava mais nessa mesma empresa que eles trabalhavam antes, certo? Mas aí ele lembrou de como ela desempenhava bem as atividades e ligou perguntando se ela tinha interesse em participar de um processo seletivo. Não que fosse indicar para que ela fosse a pessoa contratada necessariamente, ela teria que passar pelo processo seletivo, mas que provavelmente iriam ver que era uma pessoa com habilidades para estar naquele setor, era uma pessoa com habilidades para ser contratada para aquele setor, certo? Então, é isso aí que acaba acontecendo. A gente lembra de pessoas com habilidades para determinadas áreas e indica para uma vaga, certo? Se no final do processo seletivo a pessoa passou pelos processos iniciais com os recrutadores e ficou entre as opções finais de contratação, normalmente se tem algum empate, esse quem indique é realmente o que ajuda, porque muitas vezes as pessoas têm habilidades parecidas também para determinados setores, para determinadas atividades, certo? A gente vê até pelos currículos que normalmente são enviados, os currículos para áreas específicas normalmente são muito padronizados, são muito parecidos, a experiência é mais ou menos a mesma, as habilidades necessárias são mais ou menos as mesmas, certo? E aí a gente tira o empate muitas vezes por habilidades comportamentais e que muitas vezes essas habilidades são comprovadas justamente através do networking, através de situações em que outras pessoas conheceram aquela pessoa que está ali participando do processo, certo? Então, esse foi mais um exemplo. Um outro exemplo que eu lembro é de um amigo que há muito tempo queria montar uma empresa numa determinada área e conversava com várias pessoas a respeito, até que com um amigo da igreja, conversando sobre essa vontade que ele tinha, esse sonho que ele tinha em se realizar, montando seu próprio negócio, essa pessoa da igreja também se interessou, não era nem da mesma área, certo? Um era da área ambiental e outro da área de TI. Só que essa pessoa da área de TI, que era um amigo da igreja, tinha experiências na área ambiental também, pelo fato dos pais terem trabalhado na área. Então, muitas coisas ele acompanhou durante o desenvolvimento das atividades do pai.
Então, a partir disso, eles acabaram decidindo abrir uma empresa que trabalhasse com cursos profissionalizantes para quem tem interesse em trabalhar na área ambiental, em trabalhar com fruticultura, com questões relacionadas a essa área, tanto a área voltada para a área ambiental como agrícola, certo? Então, vê que situações interessantes essas que o networking proporciona. Você lembra de pessoas que têm determinadas habilidades para algumas vagas, para algum tipo de vaga, certo? Aquela pessoa vai ser eternamente grata, ela vai ter muita gratidão pela situação, e acontecendo o contrário, ela vai lembrar de você também e poder te indicar para alguma outra vaga. Ou ainda essa possibilidade de repente, sabendo que você tem interesse em montar algum negócio especificamente, né, vocês juntarem as habilidades que cada um tem para desenvolver esse projeto, certo? Vejam a importância do networking e tentem estabelecê-lo em todas as áreas que você faça algum tipo de relação. Na academia, na escola, entre os amigos de graduação, entre os amigos de futebol, todo o ambiente que você frequenta, todo o ambiente que você tem relação com as pessoas, você pode criar esse networking. E na internet também. Você pode criar o networking pela internet, a partir da participação em grupos, certo? Em grupos de discussão de determinados assuntos. Seja participativo, ajude as pessoas nas dúvidas que elas têm, certo? Coloque suas dúvidas também. Provavelmente alguém vai te ajudar e você vai lembrar daquela pessoa que te ajudou, e provavelmente a pessoa que você ajudar também vai lembrar de você, certo? Então, usem essas estratégias, estabeleçam o networking da melhor forma possível, ok? Agora vamos pensar em situações de objeções para o networking. Em que situações não é adequado fazer? É muito feio fazer as coisas pensando especificamente em ser beneficiado, ok? Como eu tinha falado antes, é a questão do ganha-ganha. Ambas as partes têm que ganhar. Nenhum vai sair perdendo, certo? Então, não pense especificamente em sair beneficiado de uma relação sem ajudar ninguém. Ajude primeiro as pessoas, que a partir disso provavelmente você vai ser ajudado. Outra situação, eu não gosto de precisar de ninguém, é muito chato, eu tenho tudo que eu preciso. Ninguém tem tudo que precisa. A gente vive em sociedade, a gente vive de relações com pessoas. Então, saiba se relacionar, saiba viver em sociedade, saiba ajudar as pessoas, porque um dia você vai precisar sim, certo? Muitas das pessoas que pensam dessa forma, de que eu não gosto de precisar de ninguém, provavelmente depois, uma necessidade de um emprego, uma necessidade de desenvolvimento de algum projeto, ninguém vai querer ajudar, porque ela não ajudou as outras pessoas. Quando as pessoas são individualistas, é muito mais difícil aparecer alguém que queira ajudá-la a desenvolver algo. Outra situação, você pensar, estou bem, eu não preciso disso agora, mas o mundo gira, e aí você um dia vai precisar, em algum momento você vai precisar da ajuda de outras pessoas, certo? Então pense sobre isso, reflita sobre isso, ok? Quais os erros de quem acha que está fazendo networking? Pedir favor sem ser ajudado, sem ter ajudado, certo? Então, como eu já falei várias vezes, tente ajudar antes para depois pedir algum tipo de favor. Outro erro, passar anos sem falar com a pessoa e de repente, quando se precisa, vai pedir ajuda. Então, muitas vezes a gente recebe uma ligação e acha estranho de alguém que há 2, 3 anos, às vezes até muito mais que isso, não entrava em contato. Ou mandar uma mensagem para você depois de muitos anos também. E aí quando você vai ver,
é uma pessoa que está com interesse em te vender algo, ou dizendo que está desempregada, e se você souber de alguma situação, de algum emprego em vista, para indicar essa pessoa, isso não vai ser bem visto, ok? Tente estabelecer sempre contato com as pessoas, não entre em contato só quando você precisar, certo? Então, mesmo que você esteja bem, e principalmente se você estiver bem, lembre que pessoas precisam de ajuda e que você pode ajudar de alguma forma, certo? Que mais? Quais os erros de quem acha que está fazendo networking? Querer convencer a pessoa a te ajudar pelo seu desespero. Então não mostre desespero, não demonstre desespero. Inclusive nas suas redes sociais, como o LinkedIn principalmente, não coloque que você está em busca de ocupação. Porque quando alguém vai buscar, algum recrutador vai buscar alguém para ocupar uma determinada vaga, ele vai procurar uma pessoa pelaquela área de formação ou pela experiência em uma determinada área. Tipo, se a vaga é para analista ambiental, o recrutador vai procurar por analistas ambientais e não por desempregado. Quem é que procura acertar numa vaga, quem é que procura encontrar alguém para ocupar uma vaga, colocando na busca como desempregado? Ninguém faz isso. Então é um dos erros que a gente mais vê no LinkedIn, por exemplo, e que não leva a canto nenhum, na verdade atrapalha muito mais, não ajuda de jeito nenhum. Se você tem um LinkedIn e coloca esse tipo de informação, tire agora mesmo, ok? Para que você não se prejudique com isso, certo? Como é que eu faço o networking do jeito certo? Ajude sempre as pessoas de suas relações que estejam precisando, de qualquer ambiente que você participe, de família, de igreja, de clube, qualquer lugar. Mantenha contato frequente com essas pessoas, certo? Mande mensagens, pergunte como está, fale sobre a sua vida, o que é que você tem feito, ok? Mantenha sempre o contato com essas pessoas. E outra, divulgue conteúdos principalmente que ajudem as pessoas também. Postagens, escreva artigos. Se você não tem habilidades para escrever, compartilhe artigos que sejam escritos por outras pessoas, certo? Compartilhe vagas de emprego. Se você tem um amigo que sabe que trabalha em uma determinada área e que ele no momento está desempregado, mas tem experiência naquela área, divulga aquela vaga, manda como mensagem para ele. Ele vai lembrar e vai ter gratidão por esse momento, por essa situação, por essa indicação, certo? Então ajude sempre outras pessoas, divulgue sempre conteúdos que ajudem essas pessoas, certo? E aí vamos tentar pensar agora e estabelecer quais os principais passos para você estabelecer um networking de sucesso, um networking que garanta o sucesso a você. Passo 1. Identifique suas habilidades. O que é que você faz bem? O que é que você gosta de fazer? O que é que quando você está fazendo, você não percebe o tempo passar? Quais as suas experiências, certo? Então, identifique essas habilidades que você tem e fale isso para outras pessoas. Elas precisam saber, certo? Passo 2. Participe de grupos, igrejas, associações, órgãos de classe, time de futebol, academia, igreja. Participem desses grupos e sejam ativos na participação, sempre ajudando as outras pessoas. Use as habilidades que você identificou para ajudar essas pessoas, ok? Esse é o passo 3. Passo 4. Faça contato frequente com as pessoas, principalmente quando as coisas vão bem, ok? Mostre para elas o que é que está acontecendo com você, quais são essas experiências que você tem tido. Isso vai ajudar bastante. Passo 5. Escute mais do que fale. Deixe as pessoas falarem para você, elas desabafarem com você, ok? Passo 6. Não fale mal de outras pessoas, mesmo que você tenha razão, certo? Passo 7. Ética em primeiro lugar, ok? Então seja sempre ético.
Ajude as pessoas e elas vão lembrar de você e vão te ajudar. Então é isso, gente. Isso era um pouquinho do que eu queria passar para vocês com relação a como estabelecer um networking que ajude na sua carreira, certo? Enviem sempre as informações, sempre as dúvidas que vocês têm, ok? Que a gente vai tentar discutir toda quinta-feira aqui, tentando responder, por mais bobas que essas dúvidas pareçam ser para vocês, certo? Nos enviem sempre e a gente se vê aqui no próximo Perguntas de Quinta. Tchau, tchau!